Bora lá, tá gravando. Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu, Jota Gamer, videozinho rápido aqui pra gente tá dando uma olhada nessa gameplay do personagem novo, né? Da nova classe do Dragon's Dogma, que é o Trickster. Trickster que eu acho que traduzido seria meio que enganador, trapaceiro, ilusionista, não. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui, que eu também não tinha entendido essa classe até agora. Eu não tinha entendido se ela causava dano. Eu fiquei meio na dúvida quando eu vi ela no trailer, né? Ele fazendo lá dragão, meio que fumaça, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhadinha pra gente ver como é que funciona aqui. Eu não vi a gameplay ainda, tá? Então assim que eu acordei que eu vi que tinha essa gameplay, eu falei, vou gravar. Vou gravar aqui pra trazer pro canal. Vai dar uma olhada. Dragon's Dogma 2 offers a wide variety of playstyles depending on what vocation you select. Most of these are the kinds of archetypes that you'd expect: melee sword fighter, speedy dagger-wielding thief, ranged archer, and spell-slinging mage. And some are hybrid vocations like Mystic Spearhand and Magic Archer that combine elements of one vocation with another for a completely new style of play. But what of the Trickster vocation? It was revealed as part of the Dragon's Dogma 2 showcase back in November, but little has been shown of this unique class beyond that quick 45-second look and a short description on the Dragon's Dogma 2 website. Fortunately, as part of our visit to Capcom, we got to sit down and play with the Trickster. Cara, eu não entendi, eu tô confuso. Elements of one vocation with another for a completely new style of play. But what of the Trickster vocation? It was revealed as part of the Dragon's Dogma 2 showcase back in November, but little has been shown of this unique class beyond that quick 45-second look and a short description on the Dragon's Dogma 2 website. Tá, eu fiquei confuso pelo seguinte, porque ele fez uma ilusão. Eu não sei se aquele efeito... Vocês viram que apareceu tipo uma fumacinha em todos os inimigos ao mesmo tempo? Eu não sei se isso já foi outra coisa que ele fez ou se era um efeito da ilusão funcionando nos inimigos, né? Que tem tipo um alvo ilusório ali para o inimigo bater. Fortunately, as part of our visit to Capcom, we got to sit down and play with the Trickster for about an hour. And I can confidently say that this is a style of gameplay unlike anything I've ever seen in an open world action game. Tá muito bonito isso aí, velho. To start, the Trickster is essentially a pacifist. Their chosen weapon, a ceremonial censer, does little to no damage when it's swung at an enemy. Instead, the purpose of attacking is to build up aggro and pull an enemy's attention towards you. To that end, you also have a special ability called Suffocating Shroud that sends out your smoke in a wide area and draws a large amount of enemy attention towards you. So, the question is, why would you want to get a whole group of enemies swarming on you if you can't actually damage them? See, that's where the word Trickster comes into play. By using the Trickster's unique skill, Effigial Incense, you create a simulacrum, or a clone for simplicity's sake, that enemies will perceive as the real you. This clone has its own health bar and will disappear if it's killed, but you can also teleport the clone to you while it's still alive with the press of a button. This way, you can basically kite enemies to wherever you want as long as you keep their aggro and keep your clone alive. So, you can maneuver a foe to get an environmental advantage, which is super important because the Trickster shines the brightest when there are cliffs, uneven surfaces, or other elements of the environment that can be used to your advantage. The Trickster has two abilities designed around creating surfaces that aren't really there, but appear real to enemies. The first, Tricky Terrace, creates a cloud that can be placed off a ledge that the enemy will perceive as real solid ground. And the second, Elusive Divider, will create a wall of smoke that you can see through, but the enemy cannot. The final piece of this puzzle is the Visitant Aura, a technique that essentially allows you to make an astral projection that you can freely move around to scout the landscape for as long as your stamina will allow. You're super vulnerable while controlling the projection, so using Elusive Divider to give yourself some cover while... Ele vai fazer uma projeção e vai consumir estamina enquanto ele tá na projeção. Você vai controlando a projeção e vai consumindo estamina. Mas até agora eu não entendi como ele vai causar dano de fato, que é o que todo mundo ficou se perguntando dessa classe aí. Using it in the heat of battle is a good idea. Crucially, you can float off ledges, ascend or descend at will, and even call your clone to wherever your projection currently is. I'm sure you can probably see why that might be useful.
When you combine all of these tricks together, the real value of the Trickster comes into view. Before getting into a combat encounter, you can create a clone with effigial incense, use Visitant Aura to scout out an area for enemies and look for any sort of environmental hazards, like a cliff for instance, recall your clone so that it hovers over said environmental hazard, place a false floor underneath it with Tricky Terrace, then lure enemies close to the clone and use Suffocating Shroud to send all their aggro towards the clone, and then watch with glee as enemies throw themselves off the ledge in effort to get at you. Now, obviously, this is a lot of prep to go through, and it isn't going to be practical in every single situation, which is why the Trickster is also equipped with some other tricks up their sleeves. First and foremost, they are a support class, relying on and substantially buffing the strength of their pawn party so that they can do most of the heavy lifting. One such buff is Aromatic Resurgence, which supercharges your party, making them hit a lot harder. While I was playing for gameplay capture reasons, I had to make a mental note not to use this buff because my pawns would kill all of my foes before I got a chance to show off any of the more technical tricks of the vocation. The most powerful spell I saw of the Tricksters was Dragon's Delusion, which takes some time to cast, but brings forth an illusion of a dragon that terrifies any enemy that sees it, even large ogres, bringing them down to their knees, giving your pawns ample opportunity to do big damage. Since most of the Trickster's other skills seemed well suited for dealing with small to mid-sized enemies, this was a really nice addition to see as something that could also let them deal with the bigger and badder enemies. The Trickster was not an easy vocation to figure out in just an hour's time. It took me a little while to fully grasp the aggro system, avoiding pulling too much aggro and not having a way to get away from the enemies I just attracted, but once it clicked, I found it to be a uniquely satisfying vocation that brought to mind one of the core tenets of Devil May Cry's combat. It's not just about killing every enemy in the room, but how you kill every enemy in the room. It's an intentionally underpowered vocation that's designed to encourage creative thinking to solve difficult combat problems in ways beyond just swinging a weapon or hurling a tornado at it. And it's one that I'm very excited to experiment more with once I've got my hands on the full game. Cara, eu não sei vocês, assim, não é meu estilo de play, tá? De ficar lá estrategicamente ali, eu vou me esconder, vou usar um clone, vou fazer um bagulho aqui para o inimigo cair. Não é meu estilo de play. Eu, quando jogo, tá aí meus vídeos de Dragon's Dogma no canal, né? Eu sempre quando joguei Dragon's Dogma Mago, vocês veem, cara, Mago é a classe com maior potencial de dano em área, obviamente, que tem no jogo. Você vai lá e solta um Malestorm, que é a magia de furacão, no meio do mapa. E o bagulho é tão forte que ele consegue atrair os lobos que estão de um lado, consegue atrair, sei lá, os goblins que estão do outro. Junta tudo no meio, você tá todo mundo pulando ali, junta os bandidos, tá todo mundo pulando no furacão e morrendo. Tipo, paro no meio do mapa, jogo o furacão lá na frente e só vou buscar o item, porque tá todo mundo morrendo, cai todos os itens no mesmo lugar, porque morreu todo mundo. Né? Quando esse é bolide, né? High bolide, você joga lá os meteoros e aí tem o potencial de você depois até na DLC você conseguir transformar aqueles 5 meteoros em 10. Então, não sei, né? O arqueiro, né? O Mystic Art, se não me engano é esse o nome, que é o arqueiro lá, que é misturado com o mago também. Assim, são personagens que causam muito dano. Ele sai atropelando tudo. Né? Eu, sinceramente, não fiquei animado com essa classe. Né? Eu achei assim que ela ia, sei lá. Eu tô vendo que ela é muito mais. É uma classe muito mais estratégica. Para dar uma facilitada ali no combate, você fazer um clone e os bichos parar de atacar sua equipe. Mas, não sei, velho. É um personagem a menos causando dano. Né? Vai ficar 3 personagens lá focados batendo no bicho. Dependendo até se você tiver com um grupo, sei lá, tem um mago de cura no grupo e tal. Geralmente é o meu sorcerer, um mago de cura, um tanque, né, um guerreiro lá com escudo, com espadão e um arqueiro. Geralmente eu jogo assim, tá? De início. Eu não consigo encaixar esse boneco em nenhum lugar. Não sei, digam aí vocês se vocês gostaram aí do Trickster.
né? Deixa aí nos comentários. Pra mim, ele ficou meh. Eu esperava justamente que ele fosse ter alguma coisa assim pra causar um dano e tal, mas não é. A pegada dele é outra. Vocês viram aí até a musiquinha ali de meme ali fazendo os bichinhos cair. Não é meu estilo de jogo, não. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Se você curtiu e não está inscrito no canal, se inscreve, compartilha, né? Comenta aí, deixa sempre seu comentário aí. Deixa sempre aquele likezão para estar ajudando o canal a continuar crescendo. Lembra que tem live aqui no canal todos os dias, tá certo? Vídeos de vez em quando. Então, se não está inscrito, se inscreve. E se quiser ajudar nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube também financeiramente, você pode estar ajudando aí com Pix ou com Superchat na hora das lives, tá certo? Também pode estar se tornando membro do canal, ok? Vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e até a próxima. Valeu, falou, fui.